Oi, meu povo, para quem não me conhece, me chamo Janaína, mais conhecida como Jana. Sou professora particular há 14 anos, né? Em especial, durante todos esses anos, acompanho alunos do Santa Cecília. Então, nesse ano a gente está com material para vocês, material de revisão para as provas do primeiro ano, voltadas exatamente para cada etapa. Em cada etapa a gente vai preparar uma revisãozinha, baseado no que foi dado pelos professores e também com exercícios, um materialzinho de revisão bem bacana para vocês, tá bom? Primeira aula de hoje a gente abre com razão e proporção. Jana, o que é que eu tenho nessa aula? A gente vai ter 3 pontos aqui que a gente vai abordar em razão e proporção. A gente vai pegar a primeira parte, que são a parte das definições, a gente vai para a proporcionalidade e então a gente vai para a regra de 3. Tudo faz parte um pouco do mesmo pacote, né? Se você juntar, tá tudo compilado, tá tudo misturado. Só que a gente precisa ver algumas definições. Então, para essas definições, a gente vai com elas separadas, tá certo? Obviamente que para essa aula não tem como fazê-la somente por definições, então a gente tem que ir para muitos exemplos, né? Principalmente essa aula de razão e proporção, ela é uma aula de bastante exemplos que eu vou aplicar com vocês. Os exemplos dados aqui estarão no material também que a gente preparou, tá bom? Quem quiser o material, vai lá no Instagram do Além da Aula 1, @AlemDaAula1. Manda uma mensagem lá no privado pro João Pedro, pede para ele para mandar o material para vocês por e-mail, tá? Deixa o seu e-mail e pede a ele que ele envia, tá bom? Então vamos lá iniciar. Só ajeitar aqui meu relógio. Opa, pronto, foi. Na razão e na proporção, já é uma matéria que vocês já vem dado, né? Ela, se eu não me engano, no 7º ano vocês já deram um início dela, 7º, 8º ano, tá? Agora, obviamente, a gente está a nível de ensino médio, tá? A gente avança mais tanto no nível dessas questões, como a gente avança nessa matéria com novas relações de razões e proporções, tá bom? Então, vamos só entender qual é a diferença dos dois. Jana, é muito importante entender essa parte da teoria um pouco, tá? Mas acaba que dentro da prática da resolução, elas se juntam muito, elas se mesclam demais. Então, acaba que nas resoluções não tem tanta importância você saber dessas duas diferenças, tá bom? Mas só pra gente deixar bem redondinho, eu vou então começar a aula com vocês com essas definições. Ao final de cada definição, a gente vai indo pros exemplos, tá? Então vamos entender, tá? A razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números. Jana, o que é um coeficiente entre dois números? Seria exatamente essa relação. Eu vou sempre tentar, da maneira que eu vou falando, também fazer algumas evidências, tá? De marca-texto para vocês não ficarem um pouco perdidos no que está escrito aqui. O que seria essa comparação entre duas grandezas? Por exemplo, quando você vai fazer uma receita de bolo, certo? Eu tenho... Gente, eu sou péssima na cozinha. Mas vamos lá. Eu tenho ali uma... Deixa eu inventar aqui. Eu não faço bem bolo, não. Mas vamos para outra parte. Carne. Vamos lá, carne eu gosto de fazer. Eu sei, né? Eu já tenho um rumo na cozinha disso daí. Então eu tenho meio quilo de carne para uma colher de chá de sal, para uma colher de chá de orégano para poder temperá-lo. Eu tenho aqui proporções que eu estou fazendo. Meio quilo de carne corresponde a uma colher de chá, que vai fazer outras correspondências dependendo do que eu estiver, né, desenvolvendo aí como receita. Mas o que é essa razão? Essa razão está aqui, ó, seria uma razão de A para B. Normalmente ela vai ser escrita na forma de fração. Jana, obrigatoriamente ela vem na forma de fração? Não, ela pode vir escrita também como uma forma aqui de A está para B. É assim que é feita a leitura, certo? Então, nas razões, o coeficiente que está localizado acima, ele é denominado de antecedente. Jana, posso chamá-lo de numerador? Na verdade, vai haver uma equivalência se eu colocar uma razão. E se eu disser que isso daqui é uma razão, eu vou chamá-la de antecedente e de consequente. Se eu não fizer essa chamada, obviamente você vai olhar para uma razão e vai dizer, ela é uma fração, ali é um numerador, um denominador. Tá bom? Mas é só a nível de definição, porque vai que vem alguma abordagem para vocês, esses nomes antecedente e consequente, vocês têm que saber o que é que está se falando, certo? Então, esse número que fica em cima, ele é denominado como antecedente, que para uma fração simples, ele seria denominado como numerador, e o de baixo é denominado consequente. Esqueci de fazer aqui a evidência com ele em negrito, mas eu já fiz aqui no marca-texto para vocês entenderem, tá bom? Jana, o que é que então uma proporção? Vamos lá, a razão eu entendi, eu estou fazendo a razão entre duas grandezas. Uma colher de chá, meio quilo de carne, né? Que foi a que eu falei aqui.
O que seria uma proporção? Vamos lá. Se eu disse para vocês que a cada meio quilo de carne eu tenho que usar 1 colher de chá de sal, quando eu vou para 1 quilo de carne, que são 2 porções de meio quilo, eu vou ter que utilizar 2 colheres de chá de sal. Então aqui eu já criei uma proporção em cima da minha razão. Eu tinha uma razão inicial, em cima dessa razão eu estou criando agora relações de equivalência com ela. A gente já viu ali, quando a gente viu a parte de fração nos anos anteriores, a gente fazia a redução sempre por exemplo, de uma fração 20 por 15. A gente ia fazendo a redução na simplificação dessa fração até achar uma fração que a gente chamava de fração irredutível. Mais ou menos nesse caminho é o que também a gente pode pensar nessa razão em proporção, tá bom? Porque o que você pensar numa fração irredutível, todas as outras frações que vêm delas, elas são frações proporcionais, ou seja, elas seguem uma proporção. Se eu multiplico o numerador por 2, deixa eu fazer aqui um exemplo para não ficar muito solto. Vamos supor que eu tenho a fração aqui 1/3. Se eu fizer, por exemplo, se eu disser que esse meu numerador ele tem que ser 2, obviamente de 1 para 2 eu fiz a multiplicação aqui por 2. No meu denominador eu também tenho que fazer a minha multiplicação por 2. Então aqui vai ser 6. Aqui eu já acabei de estabelecer uma proporção, certo? Vou apagar essa parte porque não vai nos interessar muito, a gente já vai desenvolver em outras formas, tá bom? Continuando então, a proporção seria igualdade entre 2 razões, que é mais ou menos o que eu falei da carne para vocês, né? Então seria igualdade entre 2 razões, ou ainda quando 2 razões possuem o mesmo resultado, que aí é escrita como, Jana? Eu escrevo uma razão, A está para B, igualo ela a outra razão, C está para D. Acabei de fazer uma proporção. Simples, fácil. O que eu preciso ter uma certeza é que todos os coeficientes têm que ser diferentes de zero. Não existe proporção se eu tiver qualquer coeficiente igual a zero, tá? Não pode ser feito. Vamos então para a prática. Vamos para os exemplos dela para a gente poder entender uma parte introdutória da aula. Quando a gente for para proporcionalidade, números diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e para regras de 3, principalmente regras de 3 compostas, regra de 3 simples, acredito que para vocês seja realmente muito básico para poder ser feito, mas a gente precisa entender como é que essas proporções elas se encaminham. Se elas são proporções diretas, se elas são proporções inversas, tá? Vamos fechar só a primeira parte da aula agora com esses exemplos, que aí a gente dá continuidade na parte de proporções. Primeiro exemplo, só selecionar aqui minha caneta. Para o lançamento de uma nova marca de perfume, os empresários fizeram uma festa de inauguração da fábrica, convidando pessoas influentes da cidade e também fora dela. Das pessoas presentes, 90 vieram de outras cidades. Então, 90 são pessoas, vou colocar aqui, de fora, né, da cidade. E 120 pessoas são da cidade. 120 pessoas são da própria cidade, né? Então, qual é a pergunta que a questão me faz? Muito cuidado com isso. Vocês estão na fase de ensino médio agora, que não vai bastar fazer um cálculo simples. Prestem muita atenção em qual vai ser a pergunta. Lógico que eu estou falando aqui de um nível básico, mas a gente vai desenvolver questões mais elaboradas no final da aula. Então, sempre cuidado de, na hora que vocês forem ler qualquer questão da prova de vocês, ou, enfim, qualquer exercício que vocês estão fazendo, sempre tenham cuidado de dar um destaque ali para o que realmente a questão vai te perguntar, tá? Então, a razão entre o total de convidados que vieram de outra cidade e o total de convidados é... Presta atenção aqui. Jana, o que é que eu tenho nessa questão? Eu tenho as pessoas que vieram de outras cidades, eu tenho as pessoas que vieram da própria cidade e tenho um total de convidados na festa. Aqui o que a questão me diz é que 90 vieram de outras cidades e 120 são da própria cidade. Ou seja, se eu tenho 90 mais 120, se eu fizer esse cálculo aqui, eu vou ter um total de 210 convidados. Qual é a pergunta que a questão me faz? Então, a razão entre o total de convidados que vieram de outra cidade e o total de convidados. Vieram de outra cidade, 90 pessoas, total de convidados, 210. Cuidado para não fazer essa questão com 90 sobre 120, certo? Vou fazer aqui minha simplificação, 0 com 0 já faço, vai me restar 9 sobre 21.
Divisor comum entre eles, só dividir isso daqui por 3, só dividir isso daqui por 3. Fico então com 3/7 é a minha razão entre o total de convidados de outras cidades e o total de convidados da festas, 3/7, letra C, ok? Segundo exemplo aqui, para a gente poder continuar nessa parte de razão. Para construir a massa de cimento, são utilizados cimento, areia e brita, tá? Para a fabricação de uma massa de cimento de qualidade, utiliza-se 1/6 de cimento. Então, vamos para as proporções, tá? Aliás, para razões aqui. 1/6 de cimento. Desculpem a letra, gente, mas para essas mesas digitalizadoras é o que a gente consegue. A gente vai melhorando com o passar do tempo. 3/6 a gente tem de areia. E a gente tem 2/6 aqui de brita. Se você somar tudo, você vai ver que isso aqui vai dar 6/6, que seria um inteiro, seria uma proporção total, né? Seria o total do que a gente vai estar trabalhando. Sendo assim, a quantidade necessária de brita para fazer 9 quilos de massa. Para que eu faça 9 quilos de massa, 9 quilos de massa, a massa é toda a mistura, é o que é inteiro, tá? Então, eu tenho aqui que para fazer de brita, eu tenho 2/6 de um total. Então, aqui eu vou ter 2/6 de 9 quilos de massa. Jana, o que é esse de dentro da matemática, dentro das proporções, nas frações também o que a gente já trabalhou? Da matemática, esse de ele tem uma função de multiplicação. Então, aqui eu faria 2/6 vezes 9 sobre 1. Vou simplificar, tá? 9 dividido por 3 fica 3. 6 dividido por 3 fica 2. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Logo aqui, eu precisaria de 3 quilos de brita, mais uma vez, letra C. Coincidência, tá? Coloquei tudo C, não, proposital. Último exemplo agora de razão. Dois números estão na razão de 2 para 3. O que é que eles poderiam pedir aqui também? Eles poderiam pedir que dois números estão numa razão onde o antecessor vale 2 e o consequente vale 3, certo? O antecedente vale 2 e o consequente vale 3. Poderia também ser exigido dessa mesma forma, tá? Acrescentando-se 2 a 1, as somas estão na razão de 3 para 5. Então, o produto entre os dois números essa questão ela já é um pouco mais elaborada. Então, dois números, não sei quem são, pode colocar A e B, eu costumo colocar X e Y, estão em uma razão de 2 para 3. Ele está dizendo que, acrescentando-se 2 a cada um, se eu vou acrescentar 2 a cada um, eu vou dizer que aqui vai ficar X mais 2 sobre Y mais 2. Então, na hora que eu faço esse acréscimo a cada número, eu vou ter aqui uma nova razão, uma nova proporção entre eles. Essa nova proporção vai estar na razão de 3 para 5, certo? Jana, o que é que eu vou ter aqui? Vamos para essa primeira, certo? Vamos fazer aqui a multiplicação, a regra de 3 simples. Então, aqui eu vou ficar com 2y é igual a 3x. Na segunda proporção, o que é que eu vou ter? Fazendo a mesma multiplicação, eu fico com 5, que multiplica x mais 2, igual a 3, que multiplica y mais 2. Fazendo aqui, propriedade da distributiva, 5x, 5 vezes x, 5 vezes 2, eu fico com 5x mais 10, é igual a 3y mais 6, certo? O que eu vou ter que fazer aqui, Jana? O que eu acabei de achar? Não, a gente não tá com ele totalmente ordenado, mas isso daqui seria uma questão também que a gente finaliza com o sistema, tá bom? Entre duas relações, duas incógnitas, duas relações aqui eu tenho. Eu vou, então, descobrir, ele quer o produto dos dois números, não adianta. Cuidado sempre com isso, certo? Jana, ele quer o produto dos dois números, então aqui vai ser inevitável ter que saber os dois números. Mas, às vezes, existem questões que eles não querem os dois números. Entendo que vocês vão estar fazendo uma prova de 45 questões, se eu não me engano, né? Então, são muitas questões para poder ganhar. Vocês precisam ganhar velocidade. Não precisa vocês descobrirem as duas incógnitas se eles não forem pedir as duas incógnitas, tá bom? Aqui a gente vai precisar das duas. Então, vamos lá. Eu vou dizer, então, que y é igual a 3x
sobre 2. Aonde tem y na minha segunda equação, eu vou fazer a substituição. 5x mais 10 é igual a 3 que multiplica 3x sobre 2 mais 6. Vou descer um pouquinho aqui a tela para poder ficar mais fácil de continuar a questão. 5x mais 10 é igual a 9x sobre 2 mais 6. Vou precisar fazer MMC em todo mundo. Todo mundo sobre 1. MMC geral, obviamente, aqui vai ser o 2. Fazendo aqui 2 dividido por 1 dá 2, então aqui vai ficar 10x. 2 dividido por 1 mais uma vez, 2, então aqui vai ficar mais 20, é igual 2 dividido por 2, 1 igual a 9x, mais, dá uma prolongada aqui na minha reta, que não tá tão reta assim, 2 dividido por 1, 2 vezes 6, 12. Como eu fiz a igualdade das duas partes dos dois termos da minha equação, eu posso, então, agora, feito MMC, retirar esse MMC, tá? Vou, então, ajustar. Aqui vai ficar 10x, o 9x que estava no segundo termo e veio para o primeiro, ele vem negativo, menos 9x é igual a 12 menos 20. Fazendo, então, esse cálculo, x vai ser igual a menos 8. Se x é menos 8, vou então colocar agora aqui, ó, vou voltar para essa proporção aqui que eu tinha, onde eu tinha que 2y se igualavam a 3 vezes o valor de x. Se 2y se iguala a 3 vezes o valor de x, eu vou dizer que 2y se iguala ao valor de 3 vezes menos 8. 2y vai ser menos 24, ou seja, y vai ser menos 12. O que é que a questão quer? A questão quer a multiplicação entre esses dois termos. A questão quer o resultado entre menos 12 vezes menos 8. Jana, sou péssima para poder fazer esses cálculos rápidos. Como é que eu posso fazer? Gente, faz aqui como se fosse uma distributiva, tá? Faz 8 vezes 10, depois 8 vezes 2 e soma isso daqui rapidinho, tá? Então, 8 vezes 10 ficaria 80, 8 vezes 2, 16. Como eu tenho multiplicação de dois números negativos, eu tenho como resultado um valor positivo, 96 é o meu resultado. Deixa eu subir aqui, letra B, certo? Vamos então agora dar continuidade na parte de proporcionalidade. Continuando nossa aula, proporcionalidade. Jana, existem muitas diferenças práticas. Gente, eu já disse pra vocês que esse capítulo, ele é um pacote de mesma coisa, sabe? Assim, tudo se junta no final da resolução. Mas a gente precisa ir para algumas questões teóricas para que isso fique bem estabelecido para vocês, certo? Então, na parte de proporcionalidade, o que a gente vai ver? A gente vai ver que existem grandezas que elas são diretamente proporcionais e grandezas que são inversamente proporcionais. Jana, o que seria, por exemplo, uma grandeza direta? Uma grandeza direta seria, vamos lá, você tem um remédio onde é um remédio de conta-gotas, certo? Vamos dar esse exemplo. Um remédio de conta-gotas onde a quantidade de gotas, vamos supor que são 4 gotas a cada ano de vida. Então, se a criança tem 1 ano, ela vai tomar 4 gotas. Se a criança ela tem 2 anos, ela vai tomar 8 gotas. Se a criança tem 3 anos, ela vai tomar aí 12 gotas. A gente tem uma proporção que, à medida que uma grandeza ela cresce, a outra grandeza também cresce. Então, aqui eu tenho uma proporcionalidade direta. O que seria, por exemplo, uma proporcionalidade inversa? Vocês que já estão estudando física, velocidade de tempo, isso aqui é inversamente proporcional. Se eu, para o mesmo trecho, certo? Quando a gente faz essas comparações simples, né, entre duas grandezas, eu preciso igualar todas as outras, eu não posso variar as outras, certo? Então, para duas grandezas para o mesmo espaço, então se eu tiver uma velocidade de 15 km por hora, eu vou chegar num tempo T1. Se eu tiver uma velocidade de 30 km por hora, eu vou chegar num tempo T2. Só que agora, em 15 km por hora, eu chego nesse tempo T1, onde o meu tempo T2, por ter colocado uma velocidade maior, esse tempo decai. Então, eu tenho, à medida que a velocidade cresce, o tempo diminui. Ou seja, eu tenho grandezas inversamente proporcionais, certo?
Jana, isso aqui vai ser importante tanto para a proporcionalidade como para a regra de 3. Tanto regra de 3 simples como regra de 3 composta. Na simples fica um pouco mais fácil, a gente já identificar que são grandezas inversamente proporcionais e fazer o cálculo direto. Nas compostas, aí a gente precisa um pouco mais de cuidado. Quando chegar lá, eu vou fazer um pouquinho mais devagar para vocês conseguirem acompanhar, tá bom? Então vamos lá, proporcionalidade. Quando estabelecemos a relação entre duas grandezas, a variação de uma grandeza provoca uma mudança na outra grandeza na mesma proporção. Que é o que eu falei para vocês, por exemplo, do remédio, 4 gotas para a criança de 1 ano, 8 gotas para a criança de 2 anos. Então, se eu mudo a idade, eu tenho que mudar a posologia desse remédio também, certo? Na grandeza diretamente proporcional, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação ocorre sempre na mesma razão. Quer dizer que, à medida que uma aumenta, a outra aumenta. À medida que uma diminui, a outra também diminui. Isso daqui acontecendo na mesma razão. Vamos lá para a parte de grandezas inversamente proporcionais. Nas grandezas inversamente proporcionais, é aquilo que eu já falei para vocês. Velocidade e tempo. Jana, você está dando exemplos muito simples. Gente, é só para vocês terem uma base. Daqui a pouco a gente começa a desenvolver mais, tá? Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma grandeza varia na razão inversa da outra, que é o que a gente já falou. À medida que eu aumento a velocidade, eu decaio meu tempo de percurso, meu tempo de deslocamento, tá? Nessa daqui, a gente vai então para calcule x e y, que eu não quero a soma, só quero o valor de x e y. Quando eu tenho sequências de 1, 2 e x e 12, y e 4, são grandezas inversamente proporcionais. Como é que eu escrevo já nessas grandezas inversamente proporcionais? 1 é inversamente proporcional a 12, assim como 2 é inversamente proporcional a y, assim como x é inversamente proporcional a 4. Como é que eu escrevo inversamente? 1 vezes 12 é igual a 2 vezes y, que é igual a 4 vezes x. Se a gente prestar atenção, esse 2 vezes y, como também o 4 vezes x, eles vão ter que ser igualados a esse 12. Esse 12 aqui, para a resolução de grandezas, ele pode ser chamado de constante de proporcionalidade. Ele vai ser definido com K, certo? Vou chegar ainda nesse tipo de questão para poder fazer para vocês. E aí, a gente resolver também de uma maneira simples, isso aqui é rapidinho. 2y vai ser igual a 12. Logo, eu vou ter que y vai ser igual a 6. E vou ter que 4x também vai ser igual a 12. E eu vou ter que x vai ser, então, 12 dividido por 4, ficou lindo esse 12, né? Igual a 3. Y, 6, x igual a 3. A gente fecha essa parte de proporcionalidade. E aí, agora, a gente vai para regras de 3 simples e compostas, tá bom?